Boa noite. Morre menina de 6 anos atingida por tiro na cabeça durante uma festa de aniversário em Jaboatão dos Guararapes. Recife identifica casos de raiva em morcegos e faz campanha de vacinação. Na Mata Sul, a doença pegou o gado. Pesquisadores discutem o impacto das mudanças climáticas. Municípios de Pernambuco já têm sinais de desertificação. Em Olinda, moradores de cidades do interior do estado participam de uma caravana cultural com espetáculos de dança. E já está tudo pronto no Teatro Guararapes para o novo show de Arnaldo Antunes daqui a pouco, com a abertura de Joyce Alane. Novos municípios foram incluídos no mapa da desertificação do país. O aumento das áreas secas e improdutivas foi tema de um seminário na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A discussão tem tudo a ver com os tempos de mudanças climáticas e aquecimento global. Pesquisadores, agricultores, representantes de movimentos sociais e do poder público se reuniram para debater o avanço da desertificação e as consequências. Os dados são preocupantes. A cada ano, 800 mil hectares de terras do semiárido são degradadas, perdem a fertilidade. 13% do território brasileiro já apresentam sinais de desertificação. E novas áreas são afetadas a cada ano, inclusive aqui, em Pernambuco. A região do São Francisco, quer dizer, era uma área extremamente fértil, produtiva, que agora está virando deserto. Na Bahia temos Abaré, Xorroxó, Macururé, Rodelas, Curaçá e Juazeiro. E aqui em Pernambuco, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco e Itacuruba. Quando o mapa da desertificação aumenta, a escassez hídrica avança e a produção agrícola despenca, criando graves problemas sociais. Quando acontece esse impacto na economia destas famílias, eles têm que abandonar essas áreas, né? E ao abandonar essas áreas, porque se torna um problema, uma degradação social, elas saem e geram um problema de migração. Só que estas pessoas saem desses lugares e vão a morar em grandes cidades e sem recursos, sem condições, sem instrução para competir nesse novo cenário, ocupam as periferias. As mudanças climáticas agravam a desertificação. Os dois fenômenos estão interligados e são impulsionados pela ação do homem, que é, ao mesmo tempo, o vilão, a vítima e o único responsável capaz de promover as mudanças para mudar esta realidade. As soluções são conhecidas e testadas na Caatinga. Como o abastecimento de água, sobretudo a partir da captação da chuva de forma descentralizada, a produção de energia com comercialização de excedente para também gerar renda e reduzir essa demanda, de renda apenas a partir da produção agrícola e pecuária. A gente precisa de educação, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de desenvolvimento, de modelos de produção adequado e que sejam políticas continuadas, na altura do que requer essa demanda de produzir de forma sustentável, mantendo a Caatinga em pé, recuperando aquilo que foi degradado e conservando o que está bom para as próximas gerações. O Ministério do Meio Ambiente sabe o que precisa ser feito para responder à perda das terras produtivas, mas encontra um grande desafio para resolver o problema. Nós temos várias experiências extremamente exitosas e positivas no Brasil inteiro. O semiárido pode, inclusive, ser uma das grandes fontes de experiência para outras regiões do Brasil de como conviver com essa questão do contexto das mudanças climáticas. Para isso, a gente precisa contar com a sensibilidade e o apoio do Congresso Nacional na destinação de recursos e de emendas parlamentares para a implementação da política de combate à desertificação. A preocupação com a poluição dos rios e o futuro da agricultura levou pesquisadoras da UFPE a transformar resíduos da produção têxtil em nutrientes para plantações. É no agreste pernambucano que se concentra a maior produção de peças jeans do Brasil. As cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe concentram mais de 24 mil pequenos empreendedores, que movimentam cerca de 5 bilhões de reais a cada ano. Apesar dos números positivos, a população dessas cidades enfrenta grandes problemas causados pelo descarte incorreto de resíduos. É que para cada peça de jeans são necessários aproximadamente 100 litros de água, até que a roupa fique pronta para venda.
No polo têxtil, são mais de 800 lavanderias. Menos de 40% delas tratam a água da produção do jeans. O resultado disso, um lodo poluente que acaba indo para os rios. Foi desse cenário que surgiu a inquietação de um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco. Depois de uma visita em campo, lá em Caruaru, que a gente fez uma visita numa lavanderia, teve aquele choque brutal da gente ver a realidade de como é o depois que você passa por uma transformação, a lavagem do jeans. E aí é produzido todo aquele resíduo que é o que a gente utiliza como matéria-prima para o nosso biofortificante. No Laboratório de Química da UFPE, um grupo de pesquisadoras desenvolveu uma solução sustentável e inovadora. O lodo, que à primeira vista parece um material sujo, passa por um processo de tratamento complexo e se torna um aliado da agricultura. A gente pega o resíduo têxtil e a gente faz uma transformação em laboratório, uma transformação térmica, onde ele é transformado, no final a gente tem apenas carbono, é uma transformação de baixo custo, envolve bastante umidade, uma pressão bastante alta. E no final a gente tem apenas uma grande partícula de carbono, várias partículas de carbono, que vai ser a principal matéria-prima do nosso biofortificante. A solução foi desenvolvida pelas pesquisadoras e sócias dessa startup, incubada no Parque Tecnológico da UFPE. Algumas empresas que não são legalizadas, elas descartam esses resíduos nos rios. A população ribeirinha, a população que trabalha com agricultura, ela utiliza essa água, que já não é muita, né, ali na região do Agreste, para irrigar a própria agricultura, e nisso o ciclo de contaminação ele vai se perpetuando. Então a água que vai irrigar a plantação que vai alimentar tanto os animais como as próprias pessoas, e você tem uma cadeia que já está toda contaminada, do solo à água. Elas perceberam que a solução gelatinosa usada para envolver as sementes impacta diretamente no crescimento da planta. Atualmente, as pesquisadoras testam o produto com sementes de feijão. O estudo minucioso pode trazer benefícios para populações atingidas pela poluição e também para a agricultura. A gente reduz ali o tempo que ela estaria germinando e, além disso, essas sementes elas vão ter uma raiz mais comprida e também mais forte, então ela vai se fixar ali melhor na terra e, além disso, vai exigir uma menor necessidade de água para aquela semente estar germinando, porque essa cápsula que vai estar envolvendo ali vai estar guardando mais água na semente, então em solos semiáridos, aquela semente vai precisar de menos água para poder estar germinando realmente. Preservar a fauna marinha é um dos objetivos de um comitê montado em Olinda. O grupo está investindo em câmeras para monitorar os animais no mar. Observar uma imensidão para proteger a vida. O olhar acompanha o movimento. As câmeras registram e guardam o que acontece no mar. Esses vídeos são um exemplo do que já foi gravado por aqui. Tartarugas que emergem brevemente no mar que banha Olinda. As imagens foram gravadas por essas câmeras instaladas na Secretaria Municipal de Obras, em frente à Praia dos Milagres, no bairro do Carmo. A ideia partiu da observação de quem estava sempre por ali, apreciando a vida marinha. Na minha oportunidade do almoço, eu vinha para cá, contemplar essa beleza. E aí, comecei a observar o mar e vi que estava surgindo nas ondas uma espécie de cabeça. Eu cheguei a pensar que fosse algum praticante de snorkel, enfim, algum mergulhador, mas percebi por algumas que apareceram mais próximas que eram tartarugas, inclusive tartarugas gigantes, com mais de 1 metro de diâmetro. A Secretaria de Meio Ambiente de Olinda resolveu ampliar essa observação e acompanhar a movimentação dos animais marinhos que vivem por ali para poder preservar. Constatando realmente a presença massiva desses animais, a Prefeitura criar um decreto para poder restringir a pesca nessas áreas para proteger esses animais, como também a possibilidade posteriormente de ecoturismo, das pessoas virem aqui até essa localização para poder verem esses animais. Então são diversas possibilidades que vão existir aí fruto desse projeto que a gente está começando agora. Hoje o projeto conta com 3 câmeras de monitoramento em tempo real. Por enquanto, ainda é preciso que uma pessoa fique acompanhando a movimentação para operar as câmeras. Mas uma inteligência artificial já está sendo treinada para acompanhar essa movimentação dos animais no mar. A gente está treinando a inteligência que, quando tiver qualquer movimento, qualquer objeto dentro da água, ela vai acionar a gente vai pegar um corte e começar a gravar esses pedaços para mandar para o pessoal do monitoramento.
Em maio, a Prefeitura de Olinda montou um comitê para monitorar a vida dos animais marinhos. As câmeras são ferramentas que auxiliam nesse trabalho do grupo. Com esse monitoramento, de vídeo monitoramento, é interessante porque a gente não mexe com a fauna, então seria um monitoramento não invasivo. Então a gente observa toda uma comunidade, como é a questão de comportamento, o que ela faz aqui, então a gente vai ter esse entendimento do porquê que essas tartarugas ou outros tipos de animais da megafauna estão fazendo aqui na nossa orla. E através desse vídeo monitoramento a gente vai ter essa noção, essa coleta de dados. Nós estamos não somente vendo essa questão dos animais, mas na verdade vendo a sua saúde da sociedade em si como um todo. Porque a partir do momento que estamos olhando para esse horizonte, estamos também pensando nos pescadores, nos trabalhadores mais tradicionais da cidade e que engloba não somente aqui a cidade de Olinda, mas todo o nosso litoral, Hora de ver como fica a previsão do tempo no fim de semana aqui no estado. Tem chuva nos próximos dias. No Recife, 10 milímetros amanhã. Domingo e segunda, o volume passa dos 15 milímetros. A mínima na capital vai ficar entre 22 e 23 graus, com ventos de 16 quilômetros por hora. Em Tamandaré, na Mata Sul, chove pouco amanhã, mas vai aumentando. Passa dos 6 milímetros no domingo e na segunda-feira, dos 12 milímetros. O cenário é um pouco diferente em Camutanga, na Mata Norte. Pouco volume de chuva no fim de semana, só aumenta mesmo na segunda, quando deve chegar aos 8 milímetros. A Prefeitura do Recife está fazendo uma campanha de vacinação antirrábica porque identificou a doença em animais. Joabe Alves tem as informações. 2 casos de raiva foram confirmados em morcego aqui no Recife, um no bairro da Boa Vista e o outro caso foi no bairro dos Irmãos. Aqui ao meu lado está a Jussara Valença, ela que é médica veterinária do Centro de Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife. Seja muito bem-vinda. Em casos, vocês já diagnosticaram suspeitos também e onde? Isso, Joabe, foram casos suspeitos, E sempre anualmente a gente está recolhendo os morcegos e a gente está encontrando o vírus da raiva nesses animais. Por isso que é muito importante que as pessoas identifiquem quando tiver um morcego sobrevoando de dia ou adoecidos no chão, tem que fazer a ligação para a gente, para o Centro de Vigilância, que é o 33557712, que a gente tem que recolher esses animais para fazer o diagnóstico da raiva. E as pessoas que são agredidas por animais, não só morcegos, mas morcegos, saguins, cães e gatos, tem que procurar o posto de saúde. Primeiro de tudo, lavar a lesão com água e sabão, é muito importante, e depois, em seguida, procurar um posto de saúde, um posto de referência para iniciar o tratamento profilático, se for necessário, claro. Jussara, eu falei de 2 casos confirmados, mas são 3 em suspeitas ainda, Como é que está sendo o trabalho de vocês nessas áreas? Estão tendo alguma dificuldade também? Isso, Joabe, porque a gente precisa, de acordo com a legislação e a nota técnica do Estado, a gente precisa, quando tiver de frente de um caso suspeito, precisa a equipe de vigilância ambiental procurar aquela área, e lá naquela área começar o bloqueio vacinal, vacinando os animais domiciliados naquela localidade. Paralelamente a isso, a gente faz a educação e saúde junto à população. É muito importante que a população saiba como se prevenir dessa doença, e a gente faz também a comunicação aos órgãos competentes do caso de raiva, se ele for confirmado. Quem pode tomar a vacina? Só aquela pessoa que foi mordida por um morcego, por um cão, um gato? É importante dizer, a raiva ela é transmitida não só pela mordedura, mas pela mordedura, arranhadura ou lambedura de mucosa lesionada. Então, sempre que houver uma agressão por qualquer uma dessa espécie de animal, é importante que o paciente procure um serviço de saúde, que lá vai ter o profissional que vai dizer corretamente qual é o procedimento que ela tem que fazer. A gente está falando desse serviço que é muito importante, inclusive vocês tiveram um pouco de dificuldade, em alguns bairros aqui do Recife, com esse trabalho. Eu vou convidar aqui o Roberto para que as pessoas que estão acompanhando agora o NE2 identifique esse profissional, o agente de saúde que vai estar indo. Como é que ele vai? Ele vai com a credencial? Explica melhor para a gente. Então, ele vai estar justamente assim como está Rogério, Ele vai estar devidamente fardado, e a credencial, que é muito importante, que ali tem a foto do profissional e o nome do profissional, Então, eles são fortes aliados da gente, porque eles são altamente capacitados para instruir a população de como lidar com a raiva e com outras zoonoses, que acontecem. Jussara, obrigado aqui pela participação, Roberto também. Eu volto com você aí no estúdio.
A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco emitiu uma nota dizendo que confirmou um foco de raiva dos herbívoros na cidade de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado. Ela atinge bois e cavalos. O principal transmissor da doença, nesse caso, também é o morcego. As equipes estão atuando no local e em municípios vizinhos, Pombos, Glória do Goitá, Passira, Feira Nova e Gravatá. A Adagro está visitando as propriedades para conversar com os produtores de gado sobre os cuidados necessários, como a vacinação dos bichos. Quem suspeitar de algum novo caso da doença pode ligar nesse número que aparece aqui na tela, 0800 081 1020. Vou repetir, 0800 081 1020. O Hospital da Restauração informou que a menina que estava internada em estado grave por ter sido atingida na cabeça por um tiro no último domingo teve morte encefálica ontem à noite. Emily Vitória Guimarães, de 6 anos, estava na festa de aniversário de outra criança na comunidade Cajá, em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com testemunhas, um homem identificado como Sérgio Everton da Silva entrou no local da festa e atirou contra um homem de 18 anos. A aniversariante levou um tiro de raspão e Emily foi baleada na cabeça. O atirador tentou fugir, mas moradores o seguraram até a polícia chegar. Ele foi preso em flagrante e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Recife. Na audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Sérgio Everton. Ele foi encaminhado para o Cotel. A outra criança e o rapaz de 18 anos, que ficaram feridos, foram atendidos e receberam alta. O corpo de Emily Vitória saiu do Hospital da Restauração ainda de manhã e seguiu para o IML. O enterro está marcado para amanhã, às 10 da manhã, no cemitério da Muribeca. Durante o julgamento, um homem acusado de feminicídio foi expulso da sala do júri depois de ameaçar a irmã da vítima e um promotor de justiça no Fórum Tomás de Aquino, no centro do Recife. Essa notícia é destaque no G1 Pernambuco. Você pode acessar os detalhes por esse QR Code que está aqui na tela. Jorge Bezerra da Silva foi condenado a 29 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Ele é acusado de matar a facadas a ex-companheira Priscila Monique Laurindo da Silva em janeiro de 2022 no Recife. Em entrevista ao G1, o juiz Abner Apolinário da Silva, que presidiu o júri, afirmou que o comportamento de Jorge Bezerra foi uma situação de absoluta arrogância contra o promotor e a família da vítima até ser expulso da sessão. Depois do intervalo, as dicas de diversão para o fim de semana. Tem conversa com Arnaldo Antunes, que se apresenta daqui a pouco em Olinda. E os detalhes do espetáculo que traz reflexões sobre a forma como construímos nossas memórias. O NE2 volta em instantes. NE2 de volta para falar das opções de diversão para o fim de semana que estão na agenda cultural do G1. Arthur Ferraz, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo ligado no NE2. Dá para conferir todas as dicas da nossa agenda cultural apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela como se fosse tirar uma foto. Uma das opções é a comédia Não. Na peça, a atriz Adriana Biroli interpreta uma mulher que tem dificuldade para dizer não às pessoas e acaba desistindo de ir ao próprio aniversário. Tem sessão até domingo no Teatro de Santa Isabel. Outra dica é a exposição Entre Continentes, Artes e Africanidades, que abriu ontem no Museu de Artes Afro-Brasil, Rolando Touro, no bairro do Recife. A nova mostra permanente do museu reúne 44 peças que mostram a conexão entre as culturas da África pelo mundo. A entrada é de graça. E chegamos ao último fim de semana do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. As encenações seguem até domingo em vários teatros do Recife, com ingressos a partir de R$20. Os detalhes sobre esses e outros eventos você confere no G1. Lembrando que as notícias de Pernambuco estão no aplicativo do G1, que é de graça, na aba Minha Região. Um fim de semana bom para todo mundo e para você, Márcio. Para você também, Arthur. O teatro é a atração do fim de semana para moradores do município de Aliança, na Mata Norte do estado. Eles participam de uma caravana cultural que veio a Olinda para assistir a espetáculos de dança. O primeiro dia foi hoje. Antes de viverem a experiência de assistir a um espetáculo de teatro, eles foram o próprio espetáculo.
Dezenas de crianças e adolescentes da cidade de Aliança, Mata Norte do estado, subiram ao palco do Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e deram uma aula de cultura e simpatia. Eu estava nervoso de errar, mas só que acertei e nunca vim nesse teatro, aí realizou eu vim. Estou feliz, primeira vez. É bom. A primeira vez, eu vim aqui para ver como é que é. O sonho de ir ao teatro pela primeira vez virou realidade para eles. Durante 3 dias, a caravana cultural Iandê vai trazer 100 pessoas de Aliança para acompanhar um espetáculo. Hoje foram 50 crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Aliança. A gente só fica lá dentro da cidade e é bom sair. O que está achando aqui do teatro? É bom, primeira vez, é bom conhecer os cantos, né? Sair para conhecer o mundo. Gostei, primeira vez aqui, né? Agradeço primeiramente a Jesus, segundo a professora Camila, que trouxe a gente para cá. Gostei, é bom. Para muitos, é o primeiro contato com esse universo. Para alguns, é a primeira viagem para fora da cidade natal. Para todos, uma oportunidade de olhar para a cultura com os próprios olhos. O espetáculo que eles assistiram é protagonizado pelo multiartista Adri Popular, coordenador do projeto. No palco, uma mistura de coco de roda, ciranda, cavalo marinho, sons eletrônicos e imagens digitais. O espetáculo ele nasce de um objetivo de infância, que é trazer para o palco aqui da capital, para os equipamentos do estado, essa dança popular que para a gente é uma potência e também oportunizar que as pessoas do interior usufruam desses equipamentos, uma vez que as cidades do interior, poucas delas têm esse equipamento, esse espaço público que a gente possa utilizar e a gente possa incentivar eles a se desenvolverem na arte. No sábado e no domingo, mais 2 caravanas partem de Aliança com novos grupos. 30 pessoas em cada dia, entre crianças, adolescentes e idosos, acompanhados das famílias. O teatro tem alguns lugares reservados para os visitantes da Zona da Mata. As sessões são gratuitas. O Teatro Luiz Mendonça está com outra peça em cartaz até amanhã. Mário Carvalho está no local e vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É o espetáculo Édipo Rec, hoje e amanhã às 8 horas da noite. Espetáculo que trata como a gente constrói as nossas memórias. Eu estou aqui com o Jordano Castro e Pedro Wagner. Gente, o que o público pode esperar dessa noite? Essa peça é uma adaptação de uma tragédia grega do Sófocles, de uma peça de mais de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás. E a gente aqui, hoje, a gente faz uma peça peste, uma peça festa peste, onde o público é convidado a construir esse trabalho com a gente. É o espetáculo que o Grupo Magaluz preparou, ingressos a partir de R$ 75,00 a entrada social. Vocês acham que é importante os jovens também já começarem essa reflexão? Olha, eu acho que é legal essa peça para os jovens porque ela é uma peça que mistura bastante festa. Então, se você pensa em se divertir no espetáculo, essa é uma boa oportunidade. E o que a gente trata nesse trabalho é como essa construção de imagem que a gente tem excessiva agora por causa das redes sociais e por causa dessa quantidade de informação que a gente tem na nossa mão pode ser prejudicial para você entender um pouco até sobre você. No caso do Édipo, ele vai descobrindo um pouco da vida dele por causa dessas quantidades de câmeras e coisas que a gente usa o tempo todo. É um pouco sobre isso que o trabalho vai falando. Eu estava vendo, é uma reflexão de que um mundo é quase impossível você ficar ali longe de uma câmera, né? Longe dessas imagens. Exatamente, quando você acaba sucumbindo pela própria busca dessa imagem ou construção dessa imagem, né? Que imagem é essa que a gente constrói nas redes sociais, que a gente constrói para o outro? Então, o Sófocles, há 2.400 anos atrás, ele já discutia isso. Então, eu sinto sempre que o homem anda em círculo, né? O ser humano, a pessoa, anda em círculo. A gente está sempre precisando voltar no passado para olhar para as questões de hoje. Uma
reflexão de um mundo não tão distante do atual, né? Isso, e por isso que a gente faz essa adaptação desse Édipo, chama-se Édipo Rec, porque tem não somente essa ideia de filmar, mas também essa pegada recifense no trabalho, essa pegada que traz bastante música, bastante dança. Então o pessoal que vai vir para cá vem para se divertir, não vai ver somente uma tragédia, não. Vai curtir uma festa junto com a gente. Eu estava vendo aqui dos ensaios de vocês, tem muita interação, né? Vocês vão circulando por aqui pelo teatro, interagindo com o público também. Sim, a gente acha muito no Magilute que o teatro é um lugar que não é só o ator, né? Não é só o espetáculo que tem que propor alguma coisa. Eu acho que a plateia também pode ser participante efetiva, ativa do trabalho, construir e compor junto. Então esse trabalho, na verdade, a cada apresentação ele sofre alteração pela presença da plateia, porque quando chegam novos corpos, tudo isso se altera, porque realmente é uma tragédia, mas é uma grande festa. Gente, muito obrigado. Boa apresentação para vocês. Obrigado. Márcia, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. E hoje tem show inédito de Arnaldo Antunes no Teatro Guararapes em Olinda. Beatriz Castro está com o cantor para uma conversa ao vivo. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Oi, Márcio, boa noite, obrigada, boa noite a todos. Olha só que privilégio, estou aqui acompanhada pelo Arnaldo Antunes, show inédito, como você falou, do trabalho novo, novo álbum, Novo Mundo. E Recife, a 6ª capital visitada pelo Arnaldo e a banda. A gente estava acompanhando aqui a passagem do som, a gente viu que é um show mais vibrante, mais dançante, mais pulsante. Esse é o Novo Mundo. O que é o Novo Mundo, Arnaldo? Boa noite. Sim, então, a gente lançou o disco no começo do ano, desde então está excursionando, estou muito feliz de estar aqui em Recife mais uma vez. Adoro Pernambuco, adoro as pessoas daqui. Na minha equipe tem vários pernambucanos e é um público muito vibrante. E a gente apresentando quase o disco novo todo no repertório, mas também músicas antigas. Enfim, a gente rearranjou as músicas antigas para trazer elas mais para perto da sonoridade do novo disco, que eu acho que deu uma renovada, assim, é diferente de tudo que eu já tinha feito com banda e tal. E alguns músicos que tocaram no disco estão aqui, como o Vitor Araújo, o Kiko Dinucci, o Betão Aguiar, enfim, junto com outros que tocam comigo há muitos anos, como o Curumim e o Chico Salem. E tem parceria com parceiras, né, consagradas como a Marisa Monte, e tem novidades também na parceria. Sim, tem várias participações, tem o David Byrne em 2 faixas comigo, compusemos juntos 2 faixas bilíngues, ele cantando em inglês e eu em português, que a gente fez junto. Tem a Ana Frango Elétrico, para não falar mal de ninguém. Tem Marisa Monte, minha parceira de tantos anos, né? Cantando junto uma parceria recente nossa, que é Sou Só. E que, enfim, as nossas vozes juntas já todo mundo identifica de cara, né? Como se fosse já uma identidade muito reconhecível. E tem o Vandal também, que é um rapper lá da Bahia, muito bacana, fazendo uma participação na faixa Novo Mundo. Deixa eu falar agora de 60 mais para 60 mais, Arnaldo 6.4, essa energia toda, fazendo show, novas turnês. Como é que é essa fase da vida? Como é que está sendo para você que cantou que modernidade, coisa mais moderna que tem na vida é envelhecer? Pois é, eu tenho essa canção Envelhecer que eu fiz quando estava para completar 50 anos. E estamos aqui, eu continuo acreditando em tudo que a música diz, né? Aquela coisa, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E você está super vibrante, dançante. Falei e dizer, venha para o que vai acontecer. E está muito legal essa fase? Não, está muito bom. Depois fiz uma turnê de 3 anos, né, com o Vitor Araújo, um show só de voz e piano, que era mais intimista e tal. Então estou adorando voltar agora para um show mais dançante, mais pesado, mais, enfim, vibrante. Hoje Recife e amanhã Garanhuns, né? Dá só um alô pro pessoal. Pois é, amanhã estou no Festival de Inverno de Garanhuns, também que adoro tocar lá, aquela situação bem diferente. Hoje é o Teatro Guararapes, aqui é um público mais concentrado, sentado. Amanhã vai ser aquele público show de graça, em pé, no espaço público, vai ser uma farra. Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente está torcendo para você fazer muito sucesso aqui em Pernambuco, que o pessoal ama cultura, ama pop rock. Obrigada pela entrevista, Obrigado. Márcio. Obrigado, Beatriz. Obrigadão. E amanhã o Sport enfrenta o Santos de Neymar na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. O clube paulista já está no Recife e desembarcou em uma saída alternativa do aeroporto dos Guararapes, frustrando torcedores que queriam ver o ídolo de perto. O repórter Tiago Ribeiro traz outras informações.
Fala, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. A nossa equipe está desde cedo aqui no Aeroporto Internacional do Recife, mas no fim das contas o craque brasileiro acabou frustrando algum dos seus torcedores e fãs que vieram aqui ao aeroporto recepcioná-lo. Um deles é aqui, ó. Qual o seu nome, amigo? Pedro Henrique. Pedro, você veio aqui no aeroporto só na expectativa de ver o Neymar, né? Só para ver o Neymar. E agora, cara, você vai conseguir pelo menos ir na Ilha do Retiro amanhã para vê-lo de perto? Torcer para ele ganhar, né? Fazer muito gol. Ah, é? Você é torcedor de qual time? Fluminense, mas eu gosto muito dele. Ah, é? Então vai torcer amanhã no Sport Santos, vai torcer pelo Santos do Neymar. Torcer pro Santos. Tá certo. Obrigado, viu, Pedro? Como a gente falou, amanhã tem esse jogo importante para o esporte lá na Ilha do Retiro e muito também por conta do Neymar. Os ingressos para essa partida já estão esgotados. Expectativa, então, de uma Ilha do Retiro lotada para um jogo muito importante. Afinal de contas, o Sport está na zona do rebaixamento, é o lanterna, quer a primeira vitória no campeonato. E o Santos do Neymar também não passa por um bom momento, também está na zona do rebaixamento. E no último jogo, o Neymar até começou uma discussão com torcedores do próprio Santos. Ou seja, o clima não está bom também para o Santos. Talvez uma possibilidade do Sport conseguir a primeira vitória no campeonato. O jogo é amanhã, às 6h30 da tarde, na Ilha do Retiro. Volto com você, Márcio. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.